Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Análise Matemática 1. Nesse vídeo, nós vamos iniciar o capítulo 3 do livro, denominado Sequência de Números Reais. Então, nos vídeos anteriores, nós mostramos que o conjunto de números reais ele é um conjunto não enumerável. Então, é um pouco difícil você entender o que é algo não enumerável. Um conjunto que você não pode enumerar os seus elementos. No entanto, nós vamos aqui fazer uma analogia que mesmo dado um número A perto dos reais, a gente também está fazendo conexão do conjunto dos reais com pontos de uma reta, então dado elemento qualquer dos reais, e sendo ele racional ou irracional, nós podemos ainda, por exemplo, encontrar números cada vez mais próximos de A, por exemplo, apenas números racionais. Eu vou pegar um subconjunto racionais, digamos o A1, que é um número reais, depois A2, e me aproximar cada vez mais de A. Então, digamos que se aproximou, vai se aproximando pelo elemento A3. Então, eu posso pegar agora uma ideia mais plausível, que é a ideia de enumerar elementos. A3, vou colocar o A4 à direita. E eu posso, por exemplo, me aproximar do elemento número real A, o quanto eu queira, pegando elementos, por exemplo, racionais, cada vez mais próximos de A. Não precisa ser racionais, poderiam ser elementos números reais quaisquer, mas só para a gente ter uma ideia que, mesmo nesse caso de não enumerabilidade reais, uma coisa um pouco mais sofisticada do que o nosso desenvolvimento, do que o nosso intelecto possa compreender em termos de ordenação, nós ainda mesmo assim nós podemos pensar em números agora ordenados, números que têm uma enumeração, cada vez mais próximos desse número real A dado. E essa aqui exatamente é a definição de sequência, né? Uma sequência é uma ordenação de elementos, ou seja, vou colocar aqui a definição. Então, o que é uma sequência de números reais? É simplesmente uma função que associa a números reais um primeiro elemento, seja aqui a imagem de um segundo elemento, terceiro elemento, seja uma sequência. É uma função f dos naturais. Como eu quero sequência de números reais, então vai ser no conjunto dos números reais. Então, essa função ela associa a um número natural um número real. Para a função, a gente diz uma função está bem definida quando eu pego os elementos aqui do domínio, começando pelo 1, e associo a um número chamado f de 1, que são os reais. Mas no caso de sequências, ela tem toda uma notação própria, porque já nós temos a ideia já de ordenação, de sequência mesmo. Então, em vez do que nós costumamos fazer, escrever 1, associar f de 1, 2, f de 2, para sequências, nós vamos usar a notação assim. Vamos chamar que a sequência A é uma sequência, é uma função cujo domínio é os naturais e o contradomínio é os reais. E para o número 1, em vez de associar o elemento da forma A de 1, nós vamos apenas escrever A com subíndice 1 aqui. Então, esse A índice 1 é o primeiro elemento da sequência, já a imagem do número natural 1. Ou seja, ao número 2, nós associamos ao elemento a imagem de 2 pela função A e escrevemos simplesmente A2. Outra coisa também que é própria das sequências, embora sejam funções, e funções são um exemplo de relações, ou seja, uma função, por ser uma relação, é um subconjunto do produto cartesiano, né, dos naturais reais. Eu teria que escrever assim: a função A ela é uma função que tem um primeiro elemento, por exemplo, o número 1 associa-se com o elemento A de 1. O elemento 2 associa-se com A de 2, e assim sucessivamente. Essa é a definição de função por ser uma relação. Mas para sequências, nós vamos escrever apenas assim, ó, entre parênteses,
E em vez de escrever 1 e a imagem de 1, nós vamos escrever apenas a imagem, porque está bem claro que se eu escrevo assim A1, esse aqui é a imagem do 1. Se eu escrevo A2, esse aqui é a imagem do 2 e assim sucessivamente. Ou seja, com sequências que tem uma linguagem mais própria, nós vamos, ao invés de usar chaves para representar a função, nós vamos escrever apenas entre parênteses os elementos da sequência. Ou então escrever apenas assim, ó. São os elementos da forma AN, onde N pertence ao conjunto dos naturais. Ou seja, quando N for igual a 1, dá A1. Quando N for igual a 2, dá 2. Quando for igual a 3, dá 3. Então, nós vamos usar essa notação para sequências, para dizer que isso aqui é uma lista ordenada de números. Esse é o primeiro elemento da lista, esse é o segundo, esse é o terceiro, e assim sucessivamente. Para a sequência, nós podemos falar também em sequência limitada inferiormente, sequência limitada superiormente. Quando é que uma sequência é limitada inferiormente? A ideia é muito parecida com dizer que o conjunto é limitado inferiormente. É limitado inferiormente, às vezes voltando aqui com as nossas conexões com a reta. O que significa uma sequência limitada inferiormente? Significa dizer que todos os termos da sequência, A1, A2, A3, pode até voltar aqui, A4, podia voltar, digamos que o A13 fosse por aqui e assim vai. Mas tem que existir um número real, que eu vou chamar C, tal que C ele limita inferiormente a sequência, ou seja, C ele é menor ou igual que qualquer termo da sequência. Então dizer que uma sequência é limitada inferiormente significa dizer que existe um número C pertencente aos reais, tal que C ele é menor ou igual que qualquer termo da sequência. C é igual que a N, para qualquer que seja N pertencente aos naturais. Da mesma maneira, se define o que significa dizer que uma sequência ela é limitada superiormente. Então, quando é que uma sequência ela é limitada superiormente? Como antes tem que existir um número aqui que eu vou chamar de D, tal que todos os termos da sequência estão à esquerda dele, ou seja, esse número aqui ele limita superiormente a sequência. Então, dizer que uma sequência é limitada superiormente, uma sequência AN, eu vou escrever assim, onde N pertence aos naturais. Também é usual as pessoas não escrever essa parte N pertence aos naturais, escrever apenas assim, AN entre parênteses. É limitada superiormente quando existe um número D pertencente aos reais, tal que qualquer termo da sequência é menor ou igual que esse número D, para todo N pertencente aos naturais. Então, uma sequência é dita limitada quando ela for limitada inferiormente e superiormente. Ou seja, nesse caso, dizer que uma sequência é limitada é dizer que existem números C e D pertencentes aos reais, tais que C limita a sequência inferiormente e D limita a sequência superiormente para todo N pertencente aos naturais. Ou seja, ela é limitada inferiormente quando todos os termos estão à direita de um certo número. Ela é limitada superiormente quando todos os termos estão à esquerda de um certo número. E ela é limitada quando ela pertence, todos os termos da sequência pertencem a um intervalo fechado, por exemplo. Então, vamos fazer alguns exemplos. Esses exemplos, esse texto que eu estou seguindo é do livro, como eu costumo fazer. Esse aqui é o exemplo 1 do livro, que é essa sequência aqui, a sequência começando pelo
A é um número real, depois faz A ao quadrado, A terceira, A elevado à quarta, A elevado a N, e não termina não, tá? Ou seja, é uma sequência cuja a função que a define é dada por a N é igual a elevado a N. Quando ele for igual a 1, dá A. Quando ele for igual a 2, dá 2. Se for a 3, assim sucessivamente. Essa sequência, ela pode ser limitada inferiormente e superiormente, dependendo se A é maior que 1 ou menor que 1. Por exemplo, se A for maior que 1, o que acontece com essa sequência? Se A for maior que 1, a gente pode multiplicar aqui por A dos dois lados, e nós temos que A vezes A dá A ao quadrado. Como A é maior que 1, é um número positivo, se multiplicar pelo número positivo não vai modificar aqui a desigualdade, então A ao quadrado vai ser maior do que A. Se a gente multiplicar por A mais uma vez, você vai ter que A ao quadrado vezes A dá A terceira, maior do que A vezes A, que é A ao quadrado. Então a gente tem uma sequência que é assim: A terceira é maior do que A ao quadrado é maior do que A. Se a gente multiplicar por A mais uma vez, nós vamos ter que A terceira vezes A dá A quarta, que é maior do que A terceira. Então a gente tem uma sequência que vai na seguinte propriedade: o número A é menor do que A ao quadrado, por sua vez, é menor do que A terceira é menor do que A quarta, e você vai continuar fazendo esse mesmo argumento e ter uma sequência desse tipo. Ou seja, para qualquer que seja n pertencente aos naturais, o que a gente tem é que A é menor do que A elevado a n. Você pode demonstrar isso por menor ou igual, né? Porque quando n for igual a 1, fica A igual a A. Mas nos outros casos, A é extremamente menor do que A elevado a n. E aí você pode ver isso por indução. Mas esse caso é tão trivial que eu acho que nem precisa fazer isso. Portanto, essa sequência ela é limitada inferiormente pelo número A. Porque para qualquer número natural, vale que A é menor ou igual que A elevado a n. Então, essa sequência ela é limitada inferiormente. Mas ela não é limitada superiormente. Intuitivamente, o que está acontecendo aqui, eu estou multiplicando A por A, que é ao quadrado, estou multiplicando sempre por A, para obter o próximo termo, e esse A ele é um número que é maior do que 1. Então, essa sequência, pelo pouco que a gente entende de números reais, é uma sequência que é crescente e ilimitada. O microfone tinha saído do plug. Bem, então vamos mostrar que essa sequência é uma sequência ilimitada, ou seja, ela cresce, ela é maior do que qualquer número que a gente possa imaginar, ou seja, ela não tem uma cota superior, não tem um limite superior. Então, como A é estritamente maior do que 1, isso quer dizer que existe um número D pertencente aos reais, tal que A é igual a 1 mais D, né? Porque ele é maior estritamente do que 1. Então, a gente pode reescrever A elevado a N como sendo 1 mais D elevado a N. E agora nós vamos aplicar a desigualdade de Bernoulli. Relembrando, a desigualdade de Bernoulli diz que se você tem um número real qualquer maior ou igual que menos 1, a soma desses dois números, 1 e x elevado a n, é sempre maior ou igual que 1 mais nx. Esse aqui é um resultado que está no capítulo 2 do livro texto, que eu não fiz, mas a gente fez isso várias vezes em vários cursos, mas é um exercício para demonstrar por indução que vale isso, que 1 mais x elevado a n é maior ou igual do que 1 mais nx. Então, nós vamos aplicar essa desigualdade de Bernoulli a essa relação aqui. No caso aqui, como esse D ele é um número que pertence aos reais e é um número positivo, né? Porque A é estritamente maior do que 1, então A é 1 mais alguma coisa positiva. Então, nesse caso aqui, a desigualdade pode ser traduzida, em vez de ser maior ou igual, por apenas maior. Voltando,
1 mais x elevado a n é maior do que 1 mais n vezes x, ou seja, eu multiplico esses dois números. Então, multiplicando aqui os dois números, nós vamos ter que 1 mais d elevado a n é maior do que 1 mais nd para qualquer que seja o n pertencente aos naturais. Aí nós queremos demonstrar que a sequência ela é ilimitada, ou seja, que não pode existir um número maior que todos os termos da sequência. Ou seja, né, que dado o número C pertencente aos reais, nós devemos mostrar que existe um n pertencente aos naturais, tal que C é menor do que o termo AN, que nesse caso é A elevado a N. Como a gente já sabe que A elevado a N, escrito dessa forma aqui, é sempre maior do que 1 mais N vezes D, basta a gente encontrar um número N tão grande, de forma que 1 mais ND seja maior do que C. Ou seja, se a gente tenta procurar, dado o C, nós devemos procurar um N que tenha essa propriedade. Então, como a gente já sabe que A elevado a N, que é 1 mais D elevado a N é maior ou igual do que 1 mais ND, então a gente tem que procurar um N tal que C seja menor do que 1 mais N vezes D. Isso pode ser feito? Pode, porque a gente pode reescrever isso aqui como sendo C menos 1 menor do que N vezes D, né, somando menos 1 a desigualdade. E ainda podemos multiplicar tudo pelo inverso de D. Então, você vai ter que C menos 1 sobre D é menor do que N. E agora a gente sabe, como o conjunto dos números naturais ele não é limitado superiormente, dado esse número C menos 1 sobre D, esse aqui é um número real, esse número real não pode ser cota superior para os naturais, então vai existir dentro dos naturais um número tal que N é maior do que C menos 1 sobre D. Então, como a gente já mostrou que o corpo dos reais é arquimediano, como C menos 1 sobre D não é cota superior dos naturais, dentro dos reais, superior de N, existe um número N pertencente aos naturais, tal que C menos 1 sobre D é menor do que N. Equivalentemente, a gente já fez as contas, né, passando, multiplicando tudo por D, que é maior que zero, somando 1, você tem que C é menor do que 1 mais N D. Pois a gente tem que A elevado a N, a gente já demonstrou que é maior, A elevado a N é maior do que 1 mais N vezes D. E agora a gente tem que 1 mais N vezes D é maior que C, então por transitividade, com E elevado a N é maior do que 1 mais ND e 1 mais N vezes D é maior que C, então por transitividade, A elevado a N é maior que C, desde que esse número natural N ele seja maior do que C menos 1 sobre D, que é sempre possível, porque C menos 1 sobre D não é uma cota superior para os naturais. Qualquer número natural que tenha essa propriedade vale isso. Então, isso quer dizer que esse conjunto, ele não é, esse conjunto da forma A elevado a N, ele não é limitado superiormente. Ou seja, a sequência, ela não é limitada superiormente. Uma observação aqui, que é importante, é bom entender que o conjunto AN dessa forma é a função. É a lista ordenada. Que é diferente do conjunto formado pelos elementos da sequência A1, A2, A3. Isso aqui é um conjunto. Por exemplo, só para a gente ter ideia, se eu considerar a sequência AN como sendo a sequência alternada variando por zeros e uns, ou seja, 0 é o primeiro termo, 1 é o segundo, depois 0, depois 1, depois 0, 1. E assim infinitamente. Essa sequência tem infinitas
posições, a primeira, a segunda, ordenada dessa forma, enquanto que o conjunto que é dos elementos da sequência só tem o 0 e o 1, que no caso seria apenas a imagem da função. E aqui é a função, né? Esse aqui é a imagem número 1, esse aqui é a imagem número 2, imagem número 3 e assim sucessivamente.